Bom dia, turminha do Grupo 5! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aulinha? Eu já estou preparada. E vocês? Mas antes de começarmos, vamos falar juntos com o Papai do Céu? A nossa oração hoje vai ser uma oração diferente das outras. Nós vamos fazer uma oração cantada. Então, vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e cantar essa linda oração que o Papai nos ensinou. Amém! Então, crianças, a nossa historinha de hoje, nós vamos contar uma história aqui, ó, da Bíblia. Isso mesmo, a história de Noé e o dilúvio. É uma história muito legal. E ela se encontra aqui, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, nos capítulos 6, 7 e 8. Tia Dri, mas tudo que está na Bíblia é verdade? Isso mesmo, tia Magda. E você sabia que hoje nós podemos constatar essa história através dos cientistas? Nossa! É isso mesmo. Eles descobriram até onde é que a Arca de Noé se encontra. Ela se encontra lá no Monte Ararat, congelada. Isso é uma prova da existência de Deus, não é verdade? E das coisas que Ele deixou escritas aqui na nossa Bíblia. Então, vamos continuar a nossa história. Aí, após a criação do mundo, Deus viu que aquela quantidade de pessoas que existiam no mundo estavam fazendo coisas erradas. Elas se corromperam demais. Elas matavam, elas roubavam, elas estavam sendo desonestas e Deus ficou muito triste que até se arrependeu de ter criado o homem. Nossa, tia Dri. Mas aí ele viu que dentre essas pessoas más existia um homem muito temente a Deus. Esse homem era chamado de Noé. Vocês conhecem Noé? Vocês já ouviram falar sobre ele? Noé foi um homem muito obediente. E Deus chamou Noé e falou assim: olha, Noé, eu estou muito insatisfeito com o ser humano. Sabe, eles estão fazendo muitas coisas erradas. E eu vou dar uma chance para eles. Você vai construir uma arca que eu vou te falar o tamanho dela e os materiais que você vai precisar para construir essa arca. Ela deve ser muito grande. E olha, enquanto você estiver construindo essa arca, você vai pregar para essas pessoas de corações tão ruins para elas se arrependerem, Noé. E você vai, quando chegar o momento certo, eu vou falar para você fechar a arca e nós vamos trazer uma grande inundação para a terra. Eu vou trazer um grande dilúvio. Aí, Noé naquele momento ficou assim meio assustado, né? Porque até então, crianças, não chovia na terra como chovia hoje. Nossa, tia Dri. Sabe o que acontecia para que as plantas crescessem? Caía uma neblina bem fininha durante a noite e molhava aquela terra. Não era chuva forte como hoje nós temos, não. Então, quando Noé ele começou a procurar os materiais para construir a arca, as pessoas começaram a ficar se questionando: mas o que esse velho está fazendo? Para que tanta madeira? E Noé começou, mas ele primeiro falou para a família dele o que aconteceu. E todos da família confiavam também em Deus. E aí, Noé e sua família começaram a unir forças para
construção dessa grande arca. E as pessoas passavam por perto e falavam assim: esse homem está ficando louco. Para que está batendo tanto prego? Para que uma construção tão grande desse jeito? Vai colocar o mundo inteiro aí dentro? E os dias foram passando e foram passando. E aí, crianças, ninguém queria ouvir Noé. Ninguém se arrependeu, né? Ninguém se arrependeu. E quando chegou o momento certo, Deus falou para Noé que dentro dessa arca também, isso lá atrás, quando ele falou do tamanho da arca, ele falou que teria que ser uma arca muito grande, porque ele iria colocar os seres humanos e também os animais. Olha só como a nossa mesa está aqui repleta de bichinhos. Verdade. Dentro dessa arca, ele iria levar um casal de cada espécie. E tinha o elefante, e tinha a tartaruga, e vieram o jacaré, e vieram a ovelhinha, e todos os animais. No dia que Deus marcou, eles ouviram a voz de Deus. Noé não precisou ir lá nos lugares buscar os animais não, porque os animais receberam o aviso de Deus e todos seguiram em filinha e entraram dentro da arca. Nossa, tia Magda, esse povo deve ter ficado assustado com a quantidade de bichos chegando lá nessa cidade. Verdade, tia Du. E sabe, crianças, olha só, quando eles entraram nessa arca, os leões entraram e não atacaram ninguém. Não fizeram mal a ninguém. Não, o elefante entrou dentro da arca. Imagina aí o tamanho dessa arca. Nossa, tia Bia, eu fico pensando na cena, viu? E quando todos estavam lá dentro da arca, tia Magda, Deus falou assim para Noé: vou mandar um anjo agora para fechar a porta da arca, porque agora eu vou mandar a chuva. Tia Magda, quando o anjo fechou a porta e que veio aquela chuva, as pessoas começaram a ficar com medo, porque nunca tinham visto chuva. Mas aí já não adiantava mais, né, tia Bia? Já era tarde demais para aquelas pessoas. E aí, quando Noé estava lá com os animais e sua família protegidos dentro da arca, caiu uma grande chuva. E foram chovendo, chovendo. Sabe quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. Foi muita chuva. Foi tanta chuva que a chuva levantou aquele grande barco que era tão pesado, né? E aí esse barco começou a flutuar sobre a água. Isso mesmo. E sabe, crianças, Deus também, quando ele parou a chuva, Noé saiu de dentro da arca na parte de cima e foi olhar para ver se já era o tempo de descer da arca. Mas ele olhou e não tinha terra. Tudo era água. Sabe, crianças, nesse momento de muita água, estava acontecendo muitas coisas lá embaixo dessa água, que mais tarde nós vamos descobrir o que aconteceu. Verdade. E aí, olha só, Noé olhou, mandou um corvo, uma ave e soltou. Esse corvo, ele voltou sem trazer nada. Outro dia ele foi lá de novo e soltou uma pombinha. E com o passar do tempo, a pombinha voltou, sabe com o quê? Uma folhinha de oliveira. Então isso queria dizer o quê, tia Maria? Já tinha terra seca, né? Já tinha terra seca e já era hora deles retornarem para a terra. Sabe, crianças, o que aconteceu também quando eles encontraram a terra? Todos desceram e eles fizeram um altar em agradecimento a Deus e fizeram ali uma oração de agradecimento. Que linda história, né, tia Maria? Linda história. Que possamos ser gratos a Papai do Céu a cada dia, porque Ele nos protege, Ele nos livra, Ele também nos adverte, Ele nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Que possamos ser como Noé, né, tia Bia? Que escutou a voz de Deus. Isso mesmo. Crianças, estamos estudando sobre culturas de vários países e também sobre os continentes. E vamos entender um pouquinho mais agora de como ocorreu a separação dos continentes. Como foi, tia Bia? Olha, tia Magda, a historinha que nós acabamos de ouvir falou sobre a Arca de Noé, o dilúvio. Mas o que será que tem a ver a Arca de Noé lá na Bíblia com esses continentes? Quando Deus criou o mundo, Ele não fez os continentes separados? Não,
verdade, tia Magda, os continentes eram todos ligadinhos, eram só um continente. E aí era a porção seca, representada a terra, e o mar. E aí, quando houve aquela quantidade de água, que houve aquele dilúvio, a força das águas era tanta que separou algumas partes de terra. Nossa. E aí, hoje nós demos o nome de continentes. Olha só o que aconteceu quando a chuva veio. Separaram. E hoje formam quantos continentes, crianças? 6 continentes. Muito bem. Tia Magda, vamos explicar para os nossos alunos mais claramente o que são continentes? Vamos sim, tia Bri. Olha só, continente, crianças, é uma porção seca rodeada por água. Isso mesmo, e aqui nós trouxemos para vocês uma representação disso. Aqui são os continentes depois da separação no dilúvio. Aqui nós temos os continentes e aqui nós temos a água. Os continentes são rodeados de água. Ah, tia Magda, mas também temos continentes dos mesmos tamanhos ou continentes diferentes? Não, temos continentes de vários tamanhos, tia Bri. Na nossa atividade fala sobre isso e é o que nós vamos acabar de fazer agora. Olha só, vamos abrir o nosso livro na página de número 13. Vamos lá? Abriram o livro? Vamos agora explicar a tarefa para vocês. Olha só, nós vamos agora contar quantos continentes existem no nosso mapa e vamos circular esses continentes. Vocês vão contar e depois vão circular. Ah, mas tem, como nós dizemos, continentes grandes e continentes pequenos. Vamos contar quantos continentes grandes nós temos aqui no nosso mapa? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nós vamos colocar o número 4 aqui. Vamos ver quantos continentes pequenos agora, tia Magda? Vamos lá. 1, 2. Vamos escrever o 2 nesse quadradinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui, certo? E agora, nós vamos pintar nos círculos cores dos continentes maiores. Ah, aqui os continentes estão separados por cores. Então, quais são os 4 continentes maiores que vocês destacaram aqui? Vocês vão pintar a cor deles aqui. Nessa primeira bolinha, vocês vão pintar uma bolinha de verde, outra de vermelho, outra de roxa e outra de amarela. Entenderam? Abaixo pede para que pinte os círculos com as cores dos continentes pequenos. Quais foram os continentes que nós sinalizamos que são pequenos? Esses aqui, o da cor preta e o da cor laranja. Então vocês vão pintar aqui abaixo apenas 2 bolinhas com as cores que nós acabamos de falar para vocês. Tia Magda, vamos agora recapitular aos nossos alunos o que nós aprendemos hoje? Vamos sim, tia Bri. Crianças, nós aprendemos hoje que com o dilúvio houve a separação dos continentes, que são os continentes que nós temos no nosso mundo hoje. Isso mesmo, que são 6 continentes. Ah, tia Magda, nós também aprendemos que eles são de tamanhos diferentes. Com a separação deles, houve continentes pequenos e houve continentes também grandes. Muito bem, crianças. Então, que vocês possam continuar ligadinhos aí com a gente para aprender muito mais e continuar viajando com a gente, porque segunda-feira nós vamos fazer uma viagem para o outro lado do mundo. Isso mesmo, eu vou me divertir bastante. E vocês? Então, beijinho no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!